Recentemente a gente viu algumas cenas interessantes vindo do Sri Lanka. O Sri Lanka é um país que é uma ilha do lado ali da Índia. Geralmente você descobre ele se você já jogou jogos de estratégia, esse tipo de coisa. O país quebrou, faliu completamente. As pessoas cercaram o Palácio Presidencial e invadiram ele. O presidente teve que sair fugindo de helicóptero e foi para um navio da marinha para ficar em alto mar, ou alguma coisa maluca desse gênero. E tem pessoas de direita, largamente falando, dizendo que é porque o país decretou agricultura orgânica no país e quebrou. Tem gente de esquerda que está dizendo que é porque o país cortou um monte de impostos e faliu. E a realidade é que, pelo que você já vê do tamanho do vídeo, talvez seja um pouco mais complicado do que isso. Vamos lá. E assim, rapidão, spoiler, esse vídeo aqui é sobre um país que seguiu numa rota de estatismo, de intervencionismo, de autoritarismo e de guerra civil por décadas e agora finalmente faliu. E inclusive o fato de que possivelmente ele ainda vai ter muito problema pela frente. Você pode estar preocupado que o Brasil se torne um país desses e é 100% razoável isso. Se você está preocupado com isso e quer ter um plano de saída, quer saber para onde você pode ir, o que você pode fazer, se você quer saber onde você pode viver de uma maneira mais livre, países que não cometem esses erros e onde você pode pagar menos impostos e viver mais livremente, eu tenho uma empresa para te ajudar. Se chama SETI. Você pode mandar um e-mail para a gente lá, você pode ver o nosso site, ver as nossas informações. E o que a gente faz é analisar a sua vida, analisar como que você ganha dinheiro, como que você pode ganhar dinheiro, quais são as possibilidades que você tem e te dar um mapa de países que você pode ir, onde você pode morar, onde você pode abrir uma empresa, onde você pode trabalhar. E como dentro dessa combinação você consegue reduzir legalmente a sua taxa de impostos e viver de uma maneira mais livre. Então se você quiser dar uma olhada nisso, o link da SETI, o nosso e-mail, aí o nosso canal de YouTube vai estar aqui na descrição e nos comentários do vídeo, ele marcado em primeiro lugar para ficar fácil para você. Mas vamos lá pro vídeo. Se eu tivesse que resumir em uma frase ou em um parágrafo o que aconteceu, basicamente o que acontece é que desde a independência do Ceilão, que depois virou o Sri Lanka, basicamente qualquer erro ou maluquice que um Estado pode fazer, inclusive uma guerra civil, foi cometido no Sri Lanka até o ponto em que a parada simplesmente quebrou. Então não é uma causa ou outra, é um problema muito complexo e muito longo de Estado intervindo em um monte de coisas e gerando conflitos de todos os tipos. E, inclusive, um conflito é muito importante da gente entender, se você quiser entender o que é o Sri Lanka, e não está sendo discutido nessa coisa toda econômica, dele ter falido, e de alimentos, remédios, etc., que é, esse país teve uma guerra civil, tá? Vamos lá, o que acontece? Em 1984, o então Ceilão saiu, teve a sua independência e ficou num status um pouco esquisito, onde basicamente ele é independente, mas a Rainha Elizabeth ainda é rainha. Se você aceita a política brasileira como uma coisa que é ok e ela acontece, eu não preciso te explicar a complexidade disso, é só coisas aconteceram, ok? Mas o que acontece é que, logo depois dessa independência, a política do Sri Lanka foi tomada por um grupo étnico e ele começou a usar o Estado para reprimir o outro. Lá você tem dois grupos étnicos, largamente falando. Os Sinhala, ou Sinhala, eu honestamente não sei qual é a pronúncia correta disso, desculpa. E os Tamil. Os Tamil ficam muito mais no norte da ilha, os Sinhala ficam muito mais no resto, de maneira muito geral falando. O que aconteceu? Os Sinhala acabaram tomando o controle do estado do Sri Lanka e começaram a usar a máquina estatal para marginalizar e excluir os Tamil da política do Sri Lanka e de direitos e de coisas básicas. É uma coisa que permeia a história do país, mas só um exemplo simples para você entender. Cota nas universidades, cota nas escolas. Tem um máximo de que tamils podem ocupar nas vagas disso ou daquilo. Tem um máximo que eles podem ocupar nas vagas de professores. Tem um máximo que vocês podem ter acesso à educação. Dá um espacinho aqui pra gente, porque vamos excluir vocês. Isso aí foi uma coisa que doeu bastante na história do Sri Lanka e ficou marcado até lá na Guerra Civil. Existia esse, no mínimo, para dizer aqui, ressentimento. Vamos pular para 1960, ok? Não que tenha tido nada relevante nesse período, teve várias coisas de tensão étnica, de tensões religiosas, de vários problemas estruturais políticos do país, mas vamos dar uma puladinha um pouquinho para Sirimavo Bandaranaike, que foi eleita primeira-ministra do Sri Lanka. Ela entrou e falou, vamos fazer uma inovação aqui nesse país.
Vamos deixar o negócio um pouco mais interessante. Vou colocar uma política econômica nesse país aqui. Socialismo. Vale lembrar, o nome oficial do Sri Lanka, o nome completo, é República Democrática Socialista do Sri Lanka. Incrível, eu não vi ninguém falando disso. Ela resolveu colocar isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a controlar a mídia bastante. Não, isso não terminou no mandato dela, foi terminado lá em 1975, mas eventualmente toda a mídia estava sob controle do Estado. Vamos nacionalizar bancos, não todos, mas boa parte deles. Nacionalizaram a indústria petroleira, nacionalizaram um monte de coisas diferentes, e o resultado foi uma coisa que sempre acontece, crise econômica e inflação. Nenhuma grande novidade até aí. Ela chegou a perder a eleição em 1965, mas o governo que entrou depois continuou basicamente o que ela estava fazendo. Ela voltou em 1970 com uma aliança com partidos comunistas do Sri Lanka e continuou nacionalizando indústrias, continuou nacionalizando a economia. Para ser justo, a pressão era por ela fazer muito mais coisa, ela não fez tanto assim. Tipo, era basicamente assim, sabe aqueles debates da esquerda, tipo PCB versus PCdoB, e tem a ultradireita ali sendo representada pelo PT? Basicamente essa discussão que você tinha, ok? Então, algumas coisas ela não nacionalizou, mas teve várias empresas que foram tomadas pelo Estado, e ela foi alinhando o Sri Lanka com a Rússia soviética, com a China, com essas potências de esquerda locais. E é interessante também notar que o Ceilão, né, então depois virou o Sri Lanka, estava fazendo isso tudo com uma relativamente pequena nação, ao mesmo tempo em que você tinha Hong Kong e Singapura. Então você tem, claro, eles não eram, o Ceilão é muito maior do que Singapura e Hong Kong, mas eu tô dizendo Ceilão porque era o nome da época, né? Mas ainda assim, nações pequenas, com grande dependência de comércio internacional, com uma posição geográfica avantajada, algumas escolheram liberdade econômica, algumas escolheram comunismo. Vamos olhar os resultados. Mas enfim, ela continuou fazendo suas políticas de esquerda e foi curioso que existia uma demanda por ser até mais de esquerda. Não que fosse uma demanda honesta, gigantesca da população, mas existia um grupo, tanto que um grupo ainda mais radical de esquerda tentou dar um golpe nela. E a União Soviética foi lá ajudar ela. Então é um negócio meio esquisito. Em 1972 foi aprovada uma nova constituição, daí retirou a Elizabeth como rainha do país, mudou o nome para a República Democrática Socialista do Sri Lanka e centralizou poderes pra caramba, além de reconhecer Sinhala como a única língua oficial. Então, dizendo, existem duas etnias no país, que agora entrou no comunismo e está em inflação e problemas econômicos e tudo mais. Existem duas etnias, existe a oficial e a errada. Já começa a tensão aí, já começa o problema aí. Não estou dizendo que é errado, mas era o que era apresentado. Existe uma etnia oficial, uma língua oficial, um povo oficial. Existe um pessoal que está errado. O que acontece? Nesse período também teve uma grande socialização da agricultura, reforma agrária, intervenção na atividade privada, e obviamente todas as crises agrícolas que vêm em cima disso. O país não cresceu muito economicamente nesse período e... Nesse momento, nos anos 70, o que acontece? Você tem inflação, crise econômica, você tem o governo redistribuindo terras e todos os problemas que isso causa, você tem pobreza não indo para lugar nenhum realmente ali, você tem uma governante colocando políticas abertamente socialistas, colocando uma nova constituição e marginalizando um grupo. Então esse grupo já está marginalizado politicamente, já está ressentido há muitas décadas disso, e agora ele está sendo cada vez mais excluído da política, e eles começam, entre os Tamil, que é outra etnia, um movimento separatista. Falar, cara, então... Tá bom, cara, eu entendi, você não me quer aqui. Eu posso ter o meu país, então? Faz o seguinte, a gente bota uma linha aqui, você não gosta de mim, você fica pra lá, eu fico pra cá. É a solução mais pacífica e simples para isso. Porque senão ou nós temos um estado onde um domina o outro, ou qual é a proposta? Então, vocês não se gostam? Fazer o quê? A humanidade às vezes não consegue todo mundo conviver em paz, bonitinho, amado e tudo mais. Ok? Então você cuida da tua vida pra cá e você cuida da tua vida pra cá. Que bom? Aparentemente, não. Por causa desse desastre de economia comunista que ela colocou, ela em 1977 perde a eleição, tem que ler com calma os nomes. Em 1977 ela perde de lavada para um Julius Jayawardene. Eu espero ter pronunciado isso certo, se não saiu certo, cara, desculpa, eu não tenho ninguém que sabe falar esses nomes para me dizer como é que é, foi mal, entendeu? Mas enfim, ele entrou e fez duas coisas principalmente.
Uma até legalzinha e outra que não dá e não justifica. A até legalzinha é que ele colocou algumas pequenas reformas de livre mercado. Algumas coisas falam, cara, gente, comunismo não, escuta, calma. Ele colocou liberdade econômica? Não. Mas ele deu uma bridinha ali. Aí você pensa, então tudo bem. Não, porque ele também expandiu os poderes da presidência, ele expandiu os poderes estatais do Sri Lanka pesadamente, ao ponto em que, efetivamente, ele era um ditador. Ele cancelou as eleições de 1982 e ele passou entre várias reformas políticas destinadas a dar mais poder para ele, excluir e manter a situação como estava, excluiu partidos, ideologias, grupos e etnias que defendem movimentos secessionistas. Ou seja, efetivamente banindo os Tamil da política. Ao falar, então existe um movimento separatista entre vocês, então vocês estão fora da política como um todo. Você quer o que com isso, cara? Não, tipo, sério, qual é a ideia? Uau. E assim, a gente tem que ser super claro nisso, porque assim, mas o cara colocou algumas reforminhas de liberdade econômica aqui, então tudo bem. Não. Não, só porque ele fez algumas coisinhas que você pode olhar e falar assim, o cara era menos comunista que o resto, quer dizer que não, ok? Vamos deixar isso super claro. Mas enfim, ele faz isso e coloca várias medidas de concentração de poder na mão dele e isso gera cada vez mais tensão na sociedade. E você tinha eleições, você tinha mandatos de 5, 6 anos, então um período bem longo. Então o cara assume em 77, cancela as eleições já de 82, já meio rapidinho, exclui um monte de gente da política, e o que acontece? Mais tensões na sociedade. E é o clássico lado onde ninguém tá certo. É o clássico caso onde ninguém tá certo. Nenhum lado tá certo. Você teve tensões, você teve assassinatos, você teve violência vindo dos dois lados. Alguns em retaliação por esse, alguns do nada, alguns porque eram maluco, alguns porque era... Ninguém tava certo. Agora, o que aconteceu existiu uma perseguição e pogroms e perseguição contra tamils? Existiu. Inclusive, boa parte disso foi classificado como uma política genocida. E isso pode ser feito por diferentes grupos, às vezes o governo estava cúmplice, às vezes o governo estava só... não vou mandar a polícia. Deixa os caras que se resolve lá, é só uma discordância entre eles. Nada demais, deixa o pessoal se acertar. Mas o fato é que isso degringolou para uma guerra civil. Então nós já temos um país muito centralizador, nós já temos um país com poderes ditatoriais, nós já temos um país com um passado comunista e ainda com uma realidade, uma estrutura ainda de pesada regulação estatal da economia, embora o cara em cima não fosse socialista e tudo mais, mantinha toda a estrutura econômica. Você tem tudo isso e agora nós vamos colocar uma guerra civil nisso aí. É exatamente isso que vai acontecer. Ele fez várias leis que permitiam perseguição e prisão arbitrária de tamils, ele fez várias leis que permitiam julgamentos separados, vários tipos de coisas, e em julho de 1983 aconteceram eventos onde alguns policiais e militares sinhaleses foram mortos, e durante o funeral teve alguns protestos e tudo mais, e isso escalou para um pogrom gigantesco. Pogrom é quando... basicamente um monte de gente faz gigantescas, não dá pra dizer manifestações, vai todo mundo pra rua e destrói as casas, destrói as lojas de todo mundo, taca fogo, espanca, mata. Basicamente sei lá. O que aconteceu? Ao longo da segunda metade de julho, vários grupos sinhaleses, étnicos sinhaleses diferentes, foram às ruas em várias cidades diferentes, foram para outras cidades, destruíram casas, tocaram fogo em casas, destruíram lojas, agrediram pessoas. O número de mortos é estimado entre alguma coisa muito grosseiramente falando, entre 400 e 3 mil pessoas, 8 mil casos, 5 mil lojas destruídas e 150 mil pessoas deixadas desabrigadas em basicamente 2 semanas. O que o governo fez sobre isso? Basicamente nada. Basicamente falou... deixa o pessoal aí, né? Obviamente o governo é assim, ralês, uma minoria tomando lá. Parte dos desabrigados, né, por esses pogroms, deixaram o país, parte entrou para a militância, e largamente marca-se esse evento como o início da guerra civil no Sri Lanka entre os sinhaleses e os tamils. Isso durou...
Isso acabou em 2009. Começou em 1983, acabou... Você sabia disso? Tinha esse país em guerra civil até, tipo, anteontem. Então você tem ainda quase 3 décadas de guerra civil nisso. Claro, em 2002 começaram conversas de paz entre os lados, e algumas coisas foram reduzidas, mas ainda teve vários massacres, teve vários atos que foram considerados como genocídios depois disso ainda. E mesmo depois da paz oficial, em 2009, ainda teve algumas coisas, sempre acontece esse tipo de coisa. Então, assim, 40 a 100 mil civis mortos nesse período, e 50 mil combatentes somando os dois lados. Foi deixado para trás uma área minada equivalente ao tamanho da cidade de Piracicaba, ou de Feira de Santana, na Bahia, se você quiser dar uma noção do tamanho da cidade total. E a guerra como um todo custou ou destruiu em torno de 200 bilhões de dólares de patrimônio. Isso dá mais ou menos R$1 trilhão. Para você ter uma noção, o PIB do estado de Minas Gerais aqui no Brasil é 800 bilhões de reais. Então, assim, é como se você perdesse 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses inteiro de Minas Gerais. Minas Gerais inteiro fecha por mais de 1 ano. Foi isso. Dano gigantesco de destruição nesse país. Para gravar, em 2004, teve o tsunami lá do Mar Índico. Lembram? Que pegou a Indonésia, né, lá no fim do ano, dezembro, lá. 35 mil mortos. Então, assim, basicamente tudo que o Estado podia fazer de ruim, tudo que alguém podia pegar o Estado para fazer de ruim contra alguém foi feito no Sri Lanka, e aí teve uma tsunami em cima. E é disso que eles saem em 2009, 2010. Agora há pouco, anteontem. Então assim, mas foi por causa da agricultura orgânica. Foi por causa do corte de impostos. Cara, vamos pegar então agora o período depois da Guerra Civil. 2010, eleições de novo. Você tinha o presidente incumbente, Mahinda Rajapaksa, versus um cara que trabalhava para ele, foi general durante a Guerra Civil, na Girona das Forças contra os Tamil durante a Guerra Civil, mas saiu para ser um outro candidato, o Serath Fonseca, com K. As eleições foram pacíficas, né? Depois de você ver tudo isso que aconteceu no país, consideramos na proporção foi até pacífico, mas teve acusação de que foi roubado, que teve problema, de que a mídia estatal não cobriu os outros candidatos e de fato não cobriu. Então, não dá pra dizer que elas foram limpas também, mas o Serath Fonseca perde, ele leva 40% dos votos, perde a eleição e fala, não reconheço. Então você fala, não, mano, não. A gente acabou de sair de uma guerra civil e o cara que foi general de uma guerra de quase 30 anos está falando que ele não vai reconhecer o resultado da eleição. Lá vamos nós de novo? Esse é o que é importante você entender sobre essa história toda do Sri Lanka. O tempo todo está assim, não, mano. E eu sei que um brasileiro já vive nisso. Mas a gente não tem a real preocupação de uma guerra civil. A gente não tem conflitos étnicos no país. Sabe? Vamos ter um senso de proporção na coisa. Aqui. O cara se recusou a aceitar os resultados das eleições, tentaram fazer algumas coisas lá para fazer que fosse diferente, não deu certo, e o Rajapaksa assumiu. O Mahinda conseguiu se reeleger. É importante porque depois o irmão dele vai ser eleito presidencial, então tem uma diferença, ok? Mas enfim, o Fonseca perdeu, não reconheceu o resultado, tá bom? Segue o baile, ele foi julgado por corte marcial e condenado a 3 anos de prisão por crimes, não teve a ver com a eleição, foi por crimes prévios, mas teve uma cara ali de perseguição, vamos tirar o cara do jogo. E eu não vou fazer toda a análise de o que aconteceu realmente ou não, porque isso é uma dificuldade muito grande de você entender o que realmente aconteceu, porque assim, nem o alfabeto dos caras é o mesmo que o nosso, sabe? Então, eu não vou tentar analisar se foi ou não foi, mas só pra dizer assim, olhando de fora, você olha e fala, meu Deus, cara, que bagunça, os caras não conseguem ter 2 anos de descanso. Não. O cara, ele não reconhece, vai preso, aí... Ok. 2015, eleições de novo. O país não tinha se desenvolvido muito nesse período. E o Rajapaksa tá indo pra reeleição de novo. Você fala, peraí, o cara vai pro 3º mandato? Sim. E ele vai contra o Sirisena. O Sirisena é ex-ministro dele. Vocês começam a ver um padrão. Ele sai para concorrer e ele tem o apoio de várias minorias, inclusive dos Tamil. Ele consegue várias votações em regiões diferentes, assim, em regiões que são geralmente
prejudicadas pelo governo e pelo Estado, e ele consegue ganhar com 51% dos votos. O famoso no pau da goiaba que o cara conseguiu. E é até curioso isso, porque eu tinha uma amiga na ilha nessa época, brasileira, né? Ela estava lá e ela conta assim, falou, cara, assim, eu tava no fim de semana da eleição na ilha, era assim, todo mundo num clima de... Mano, não, por favor, só... Ah, não, o cara ganhou, o cara não, o outro não vai reconhecer, não, mano, não. Porra. Era um clima gigantesco de lá vamos nós de novo, e no fim das contas não teve uma guerra civil. Mas, de novo, atenção, como é que você cria desenvolvimento futuro, economia e investimento num país desse? Quer dizer, o cara ganha as eleições, você fala, não, beleza, ele ganhou, foi justo? Pelo jeito foi mais roubado pelo lado do governo, que o governo estava usando polícia e exército para impedir as outras minorias de votarem, então o cara que ganhou poderia ter ganhado por mais, mas não dá para saber num país desses, honestamente. O ponto é, você nem sabe ainda, será que vai ser reconhecido ou não? Inclusive, essa é uma daquelas coisas que a gente nunca sabe se realmente aconteceu ou não, mas o fato é que é amplamente citado e muitas pessoas acreditam que aconteceu, então já é grave o suficiente. Acredita-se que o Rajapaksa chamou o comando militar e falou, na verdade eu ganhei, bota o pessoal na rua aí até convencer o pessoal que eu ganhei mesmo, dá uma sumidinha com o outro cara e tudo mais, e que o comando militar disse, não, tu perdeu, acabou, aceita. Mas o fato de que, como eu falei, o fato de que isso é crível já é preocupante o suficiente, mas o fato é, Sirisena venceu, e ele venceu propondo um mix de reformas institucionais, combate a nepotismo, combate à corrupção, limites de reeleição, esse tipo de coisa, e populismo. Então, você tá no Brasil, cara, você entende como política pode ser aleatória. Então, enfim, ele prometeu isso e, dito e feito, rapidamente, não era isso aí não. Rapidamente, pautas de reforma e populismo tava ali e tudo mais, mas começou a ser a coisa velha de sempre. E isso aí tá assumindo então em 2016. Em 2018... por causa de problemas internos do partido, de não tem apoio para isso, não tem... do nada, ele destitui o primeiro-ministro, que era um grande acordo de que ele ia nomear o cara, tava tudo certo, no meio, não, é outro cara, não, vamos ficar junto aqui, uma colisão, ele chega e fala, não, demite você aqui e vamos colocar aqui, né, um novo primeiro-ministro que vai ajudar esse governo aqui, que é o Rajapaksa que eu derrotei na eleição. Então o negócio meio... não, mas peraí, a gente votou você contra ele. Aí tu vai, entra e bota E. Você pode fazer isso? E o parlamento virou e falou, então, na verdade, não, você não pode demitir o primeiro-ministro, ele não está demitido. O próprio primeiro-ministro virou e falou, eu não estou demitido, isso é ilegal. E aí você tem uma situação onde você tinha 2 primeiros-ministros e o presidente. E um deles era ilegal, no mínimo. Isso deu toda uma crise constitucional gigantesca ali em 2008, ao ponto em que foi pro STF deles, teve vários questionamentos se ele podia fazer essa destituição ou não, o STF no fim das contas disse que não, e que não, ele não podia fazer isso, então tem que colocar o outro cara de volta, né, colocar o cara antigo de volta, você não podia demitir ele, e o Sirisena respondeu com, então chega do parlamento, vocês estão todos demitidos, nós vamos ter novas eleições parlamentares e vamos rodar aí. E, de novo, tem uma disputa jurídica de, tipo, escuta, você pode fazer isso? Tipo, imagina o Bolsonaro chega e fala assim, gente, tem uma reunião aqui, não tá saindo os negócios, não, demitiram toda a câmera aqui, vota de novo. Ou Lula fazendo isso. Imagina o Lula chega lá, tipo, sei lá, no meio do mensalão, ele chega lá e fala, quer saber, foi todo mundo de base, vota tudo de novo. Quê? É basicamente isso. Aí, de novo, foi pra STF, de novo a STF falou, não, você não pode fazer isso. Essa eleição é ilegal e tudo mais, mas vamos ter as eleições presidenciais de novo. Então teve de novo eleições presidenciais. Isso é o fim de 2018, né? Então, em 2019... agora, imagina esse contexto. Você tá nesse país, toda essa história, 26 anos de guerra civil e tudo mais, e você tá no fim de 2018, você não sabe nem se vai ter governo, ou quem vai ser, o que vai acontecer, se vai ter eleição ou não ano que vem. Meu Deus do céu. Resultado econômico disso. Durante essa pataquada em 2018, aí, que se esticou até 2019,
O país perdeu 12,5%, um oitavo das suas reservas internacionais em dólar, perdeu muitos investidores, perdeu muita credibilidade internacional, a dívida do país foi rebaixada. Como ia ter as eleições presidenciais, o Sirisena fez um corte de impostos, fez uns populismo lá, que jogou o país em déficit, que fez nenhuma similaridade com o Brasil agora, eu sei, você não tá vendo nada a ver, né? Mas ele fez várias coisas que foram uma lambança econômica, que já reduziram a seriedade do país, que já afastaram investimento, o pouco que já ia, porque, de novo, cara, você tá ouvindo isso tudo. Você tá afim de ir para esse país, assim, de investir lá e de achar que isso aqui tem um futuro e tudo mais? Aí vem mais uma pataquada dessa, fala, meu Deus do céu. Aí acontece, 2019, roda as eleições, a vergonha é tanta que o Sirisena fala, eu não vou concorrer, ele sai, né, o cara tentou jogar, foi jogado, saiu, falou, ficou neutro durante as eleições, foi novos candidatos do zero, e ganhou um tal de Rajapaksa, não o original, não o Mahindra que eu falei, ganhou um outro que o nome era Gotabaya Rajapaksa, o irmão do outro. E você fala, meu Deus, cara, todo esse trampo pra eleger o irmão do cara que perdeu da outra vez. Tá bom. O famoso mudou pra ficar tudo igual. Ele entra e começa a fazer algumas coisas um pouquinho populistas. Nós estamos em novembro de 2019. E aí vem uma coisa que talvez você tenha ouvido falar. O Covid. Então, assim, todos os problemas que um Estado poderia criar para sua população foram criados. Você teve genocídio, guerra civil, socialismo, populismo, falência. Você teve um genocídio e uma guerra civil. Aí depois disso você tem mais um monte de eleição roubada, você tem toda essa tensão e tudo mais. Você tem um tsunami em cima do negócio. E agora vem o Covid. E aí esse Gotabaya Rajapaksa começa a responder o Covid com algumas ideias meio criativas. Uma delas foi, vamos cortar um monte dos impostos aí e vai ter um déficit, né? Vai abrir um puta rombo. A gente imprime, não tem problema. A gente imprime dinheiro, cobre o buraco aí e acabou. Então assim, quando a esquerda vai lá e fala, quebrou porque cortou imposto e não sei o quê. Você pode falar que eles basicamente fizeram a escola argentina de economia? Não, eles pulam esse fato. Acho que é um pouco conveniente pular isso. Mas o fato é que fizeram essa impressão de moeda. E é uma expansão de base monetária não tão violenta quando você compara com outros países, puramente no número base ali. Uma expansão de 40% em 2 anos, pelo menos é isso que eu consigo ver pelas fontes. Talvez tenha sido mais, talvez não tenha sido exatamente tão confiável os dados que saem. Você fala, mas por que deu mais inflação lá então? Porque é uma economia muito simples, um país muito simples, o dinheiro circula muito rápido. Pode ser esse tipo de coisa, ele percula muito rapidamente. Não é assim, você vai ter 40% de expansão de base monetária, você vai ter 40% de aumento de preços. Não necessariamente, ok? Isso não é linear. Mas o fato é, corta imposto, fecha o buraco com impressora, e aí você tem um problema clássico de inflação. E a inflação foi para 20% agora no começo do ano, fevereiro, março, e para 50% agora. E lá no começo do ano, em 2022, a inflação de alimentos já estava em torno de 50% a 70%. Por quê? Porque você também tem um problema fiscal do país, que se chama... Por que você quer ter uma moeda, cara? Sério? Toda vez que um país resolve ter outra moeda, ter a sua moeda própria, você tem que ter reservas em moeda internacionalmente aceita. Dólar, euro, alguma coisa muito líquida. Por quê? Porque ninguém se importa com a sua moeda fora do seu país. Inclusive é por isso que você tem que colocar uma lei para as pessoas usarem, porque se você não colocar essa lei, elas também não vão usar, vai ser dolarizado tudo. Isso acontece. Então o que acontece? Se eu vou investir no país, eu tenho que saber que o país tem reservas em moeda forte, que aqui no Brasil são chamadas reservas internacionais. Porque se eu quiser vender tudo e sair, eu preciso comprar dólar e ir embora. Porque se você for me devolver a tua shitcoin aí, eu vou fazer o que com isso? Vou depositar isso no meu banco lá em Nova York? Você tá louco? Então, vocês têm reservas caso eu queira sair ou não? Vocês têm fluxo de entrada de dólares via exportações que são pagas em dólar para poder pagar o que vocês estão importando e também para cobrir quem quer sair? Você precisa disso, é o step do carro. Tem isso. Sri Lanka começou a ter problemas. Em termos de orçamento, a dívida do país saiu em 2005 de 11 bilhões de dólares para 2020 56 bilhões de dólares. Isso não conta ainda 2021 e 2022, tá? O pagamento de juros anual estava norte de 4 bilhões de dólares. Em 2022 eles já tinham confirmado 4 bi para pagar, mas só 2,3 em reserva, porque as reservas foram caindo. As reservas eram em torno de 8 antes daquela palhaçada de destituir o primeiro-ministro e tudo mais, caiu para 6 e alto, e foi caindo com o tempo. Ao longo do Covid, como não tinham o que exportar, não tinha... até tinha, mas não tinha comércio.
não tinha turistas trazendo dólares, não tinha várias coisas, as reservas foram se reduzindo, como também não tinha muito o que fazer, eventualmente elas eram, como o país também tem que pagar a sua dívida, e ele paga em dólar, as reservas se exauriram, a moeda na prática perdeu o seu valor, e o país quebra. E aí nós temos, então, a falência, a incapacidade de pagar suas dívidas, a incapacidade de importar produtos, a incapacidade de operar internacionalmente, porque você não tem simplesmente dinheiro suficiente para isso, porque você... Olha o que você fez nos últimos sempre. Meu Deus do céu. Então, é isso como um todo que causou essa falência do Sri Lanka. Ah, mas qual é a do negócio dos agrotóxicos aí, da agricultura orgânica? Pois é, entre as várias ideias geniais que esse Gotabaya teve... Uma delas foi, pai fez uma conta boa aqui. A gente importa fertilizante, certo? E o problema é, a gente tem que ter os dólares aqui para pagar as coisas e tal. E aí a gente fica gastando dólar com importar fertilizante, né? Mas é o seguinte, cancela a importação de fertilizante, quem precisa disso, cara? Quando você tem coragem e determinação e o poder do coração. Precisa disso, né? E decretou, tá bom, então proibido a importação de fertilizantes, de tudo isso agora, a nossa agricultura será orgânica. Com zero treinamento, zero transição, nada. Bom, parabéns. Primeiro, a inflação de alimentos disparou. Isso foi decidido em abril do ano passado, abril de 2021. E como eu falei, a inflação de alimentos agora no começo do ano, fevereiro, março de 2022, já estava em 50%, 70%. A produção de arroz caiu 20% em 6 meses e teve vários outros problemas, como óbvio, e isso acabou sendo um tiro na própria cabeça, porque vocês exportam chá, que é pago em dólar, que ajuda nas reservas internacionais. Então agora que você cortou todos os fertilizantes, agora que você cortou toda a parte moderna da agricultura, parabéns, a sua produção de chá colapsou, então você não tem mais o que exportar, você não tem mais dólar, seu animal. Fora isso, vocês conseguiram reduzir a produção de arroz do país, que recém tinha virado autossuficiente. Então agora tem que importar arroz. Quanto? 450 milhões de dólares disso. Então, ao invés de importar fertilizante e tudo mais, vocês agora não têm dinheiro para importar alimento que vocês precisavam importar porque você destruiu o mercado de fertilizante. Um absoluto gênio da agricultura, e a política foi felizmente abandonada em novembro de 2021. Ainda não teve tempo para consertar tudo porque o país não tem reservas e dinheiro para importar fertilizantes ou alimentos ou combustível. Nesse ano, o país ficou sem combustível porque não tem mais dinheiro para comprar combustível. Chegou ao ponto em que o país não tem mais dinheiro para comprar remédios. Eles já colotearam tantas compras de remédios que fornecedores se recusam a vender para eles. Então o país não tem mais dinheiro ou reputação internacional para comprar remédios básicos para salvar vidas. Portanto, os protestos. Então, assim, não é agricultura orgânica, corte imposto e tudo mais. É uma visão de país das últimas 70 anos, de vamos colocar o Estado encarregado de tudo, de um grupo étnico usando o Estado para reprimir outro, uma guerra civil no meio, corrupção, fraudes, nenhuma abertura para liberdade econômica, um histórico de instabilidade, completo afastamento dos investidores, e aí eventualmente soma 3, 4 cagadas e cai o negócio, mas você já entende que esse avião nunca ia sair do chão para começo de conversa, certo? Você já entende que, mesmo se eles não tivessem feito esse negócio da agricultura orgânica, mesmo se eles não tivessem feito isso, provavelmente você teria o mesmo destino aqui. E qual que é a timeline recente? Em 10 de maio, né, já estava tendo protestos bem fortes, 10 de maio a polícia recebe a ordem, shoot on sight. Viu vagabundo pilhando loja, cometendo crimes, fazendo atos incompatíveis com a paz, pode atirar. O que a população entendeu? De novo, o exército está sendo ordenado a atirar na gente. Uau! 27 de junho, o governo anunciou que eles praticamente não tinham mais combustível. E não tem mais dinheiro para importar nada, acabou. Não tem mais combustível na ilha. E como é que você vai fazer geração de energia ou transporte de qualquer coisa? Pois bem, em 9 de julho, recentemente, anteontem, uma multidão cerca o Palácio Presidencial, o presidente entra no helicóptero, sai voando embora e todo mundo invade e presumivelmente derruba o governo, o cara renunciou, um monte de gente renunciou, e agora? E agora eu não sei. Ninguém realmente sabe. Isso é um país completamente falido. E órgãos internacionais, a Índia, o FMI, estão tentando entrar e falar, cara, e aí, o que a gente pode fazer, cara? Reduz a dívida dos caras, não resolve. Dá um empréstimo, eles não vão pagar. Do que adianta fazer um negócio, esse país vai colapsar de novo daqui a um ano? Esse é o ponto principal, precisa ter reforma nesse país. Precisa ter
do jeito que ele está colocado hoje, ele não é viável. Você precisa de pesadas reformas de liberdade econômica, você precisa de pesada atração de investimento nesse país para ele ser economicamente viável, porque senão você só está jogando dinheiro num buraco e ninguém vai fazer isso. É por isso que um país quebra, quando ninguém mais nem empresta, nem tenta nada, porque eles falam, cara, isso aqui não tem a menor possibilidade disso aqui funcionar. Isso é um país que... E eu não estou dizendo a população, eu estou dizendo lideranças políticas corruptas, muitas vezes genocidas, que tomaram isso e usaram o país para roubar e para impor as suas visões, colocaram isso e criaram um país que simplesmente não é viável. E agora a população se revoltou e derrubou isso. Eles vão entender isso e pedir por reformas e tudo mais, que volta ao grande ponto, que você pode pensar, então o que vai acontecer agora? Vai depender exclusivamente desse país ter futuro, depende exclusivamente de tem pessoas nessa ilha o suficiente para influenciar as pessoas com ideias de reformas, de liberdade econômica, de atração de investimento, de colocar capitalismo nisso aqui, porque senão eles só vão repetir o mesmo erro de novo, de novo, de novo. Porque às vezes a galera acha assim, vai ter um puta trauma, a galera vai aprender. Cara, se não tem ninguém pra ensinar, ele vai aprender como? No fim das contas, nós que defendemos liberdade, precisamos estar lá nesses lugares, ou aqui no Brasil, para explicar para as pessoas a importância disso. Para falar, eis porque deu errado, eis os dados, eis o que aconteceu aqui. E muitas vezes, inclusive, você pode ter algumas dessas pessoas e não ser suficiente, porque o resto do outro lado mentindo é tão forte que você perde. Foi o que aconteceu no Chile. E agora que você entendeu isso do Sri Lanka, eu preciso lembrar você que está tendo protestos muito pesados na Albânia. Tem uma história não muito diferente disso. Está tendo protestos consideráveis agora na Argentina, que, embora não tenha tido a parte da guerra civil e do genocídio, também é um país que seguiu uma política do suicídio econômico constante e nunca consegue ir para qualquer lugar. Isso tende a ser uma constante agora nesses próximos anos. Os países mais fracos que fizeram todas essas maluquices ao longo do tempo caindo. E aí você sempre tem a oportunidade, que pode ser aproveitada ou não, de aprender com isso e mudar. Mas isso tudo depende de vai ter gente lá para defender liberdade ou não. No caso do Sri Lanka, que eu saiba, não vai ter. Isso que é a maior tragédia, você saber que, cara, daqui 5, 10 anos nós vamos estar aqui de novo. No fim das contas, não está na mão desses governantes ou de a população como um todo, está na mão de quem vai lá trazer ideias, quem vai liderar esse processo, quem vai influenciar isso, quem vai estar explicando as coisas. E isso aqui pode acontecer com o Brasil. Não se sabe o que vai dar nessa eleição nesse ano, as nossas contas já são terríveis, o Brasil já é conhecido por populismo, a gente não tem a tensão étnica e a guerra civil, mas o resto você está olhando aqui e falando, parece meio familiar, né? E se uma coisa dessas acontece aqui? A minha pergunta é, tu vai estar onde fazendo o quê? A gente tem que estar pronto para, não só nesses momentos, explicar essas ideias de liberdade, mas o tempo todo tá avisando, tá explicando, tá dando os detalhes e tudo mais, porque vai ter quem vai querer ouvir. É assim que a gente evita esse tipo de coisa, e é assim que quando essas coisas acontecem, infelizmente, pelo fato que elas acontecem, a gente pelo menos tem um momento de virar para todo mundo e falar, vocês estão entendendo o problema? Que é o que esse evento no Sri Lanka nos dá a oportunidade aqui como brasileiros, da gente olhar e falar, se a gente continuar fazendo isso aqui, esse é o futuro. Vai todo mundo ouvir? Não. Mas algumas pessoas vão. E é com isso que a gente começa a crescer um movimento e mudar esse país. Espero não ter que fazer esse vídeo sobre o Brasil, mas eu já tô vendo que o da Argentina e o da Albânia vai ter. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.